Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal nessa quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Dia de muitos jogos aí pelo Brasileirão. Amanhã também tem mais uns joguinhos lá. Então, meio de semana aí com 6 jogos do Campeonato Brasileiro, 5 hoje. Amanhã tem Fluminense e Cruzeiro. Hoje tem alguns jogos da Sul-Americana também, mas de qualquer forma eu vou passar aí por eles. E aqui no Brasileirão hoje tem 5 jogos. Eu vou trazer 4 tipos prontas já para vocês. E agora, a partir de agora é assim: acabou a Copa do Mundo de Clubes. Já vai engatar agora a marcha no Brasileirão, Série A, Série B, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, do jeito que a gente gosta. Então vamos embora falar desses jogos do Brasileirão aí, mas antes, peço para vocês deixarem o like de vocês, e você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal aí, não custa nada você se inscrever no canal e ajuda bastante o meu trabalho. Então vamos embora. Antes de falar do Campeonato Brasileiro aqui, de falar dos jogos, vou dar uma passada aqui na Sul-Americana. A Sul-Americana está nos playoffs. Para quem não viu o vídeo passado, eu expliquei, mas vou repetir aqui. O playoff é o seguinte: são os times que não conseguiram se classificar para as oitavas de final da Libertadores, ficaram em terceiro nos seus grupos, e os times que ficaram em segundo nos grupos da Sul-Americana. Só o primeiro se classificava de forma direta para as oitavas de final. Os que ficaram em segundo encaram os terceiros da Libertadores e aí formam os playoffs. Tivemos jogos ontem e vamos ter jogos hoje também, 3 jogos hoje aqui também. E eu vou dar uma passada rápida aqui para falar o que eu penso desses jogos aí, o cenário que eu espero para esses jogos. 7 horas a gente tem Bolívar e Palestino. Cara, sempre que o Bolívar jogar em casa, ainda mais contra um time assim igual o Palestino, eu gosto sempre de vitória do Bolívar tá esmagada. As odds, eu não gostei, na verdade, das odds desse jogo. Vitória tá esmagada. Para ter mais cantos na partida, também está esmagado. O que me agrada um pouco mais aqui é mais de 2 cantos no primeiro tempo, mas também não tem muito valor. Eu vou colocar no bilhete, que vai estar lá no final do vídeo. Já estou dando um spoiler aqui para vocês. O jogo de São Paulo também vai estar lá no bilhete, que eu já adianto aqui para vocês que é um jogo de muito difícil análise. Mas vamos lá, voltando aqui para a Sul-Americana. 9h30, a gente tem Alianza Lima do Peru e Grêmio. Cara, o Grêmio, é copeiro. Agora, cara, e o Grêmio não tá jogando absolutamente nada. Esse Grêmio do Mano Menezes tomou uma lavada do Cruzeiro 4-1 e poderia ter sido até mais lá no Mineirão, no Campeonato Brasileiro. Então aqui eu até pegaria uma dupla chance do Grêmio, mas eu fico com o pé atrás demais desse Grêmio, não tá jogando nada. Então é mais time, principalmente no papel ali. O estádio vai estar lotado do Aliança Lima, sempre está lotado, eles dão muito valor a essas competições, mas como o Grêmio não tá jogando bola, tá muito mal, parece um bando em campo. Eu não pego essa dupla chance do Grêmio aqui não. Então esse jogo aqui é um jogo que eu vou pular, junto com o San Antonio Bulu Bulu também, e Once Caldas, o Bulu Bulu da Bolívia e Once Caldas aqui da Colômbia. Once Caldas é um time melhor, mas jogo de muito difícil análise aqui. Eu não acompanho o Bulu Bulu, Once Caldas acompanho pouco também no Campeonato Colombiano. É um jogo que eu vou passar aqui para a gente não ter que forçar nada nesses jogos. Então, esses são os 3 jogos da Sul-Americana aí. O máximo que eu faço é colocar mais de 2 cantos para o Bolívar lá no bilhete que vai estar no final do vídeo. E agora sim, vamos de Brasileirão com tips aí. Como a gente já está acostumado, ordem de horário, o primeiro jogo aqui vai ser um duelo paulista. Palmeiras e Mirassol. Palmeiras em quinto lugar e Mirassol em 10º lugar, fazendo uma campanha surpreendente. E os dois times que menos têm jogos aqui nesse campeonato. Tem jogos aí para pagar ainda, para fazer. Tem 11 jogos cada um. O Palmeiras aqui em quinto lugar, fazendo uma boa campanha, como já era esperado também. Mirassol surpreendendo. Mas aqui não tem muito jeito, né? O Palmeiras é muito forte jogando no Allianz Parque. Tudo bem que, pelo retrospecto aqui, tem jogado melhor fora de casa do que no Allianz Parque, mas mesmo assim está aqui em quinto lugar, com 22 pontos. O Mirassol só ganhou um jogo fora de casa, e aqui não tem muito para onde a gente correr, não tem muito o que a gente inventar. Eu costumo falar isso. Tem jogos que a gente não tem muito o que inventar. Aqui é Palmeiras para vencer e menos de 8 cartões também. Palmeiras é um time bem disciplinado. O Mirassol não é um time que tem levado tantos cartões assim. Não está com a média tão alta assim de cartões no Campeonato Brasileiro. Então aqui é a vitória do Palmeiras e menos de 8 cartões no jogo. Já dá uma odd de 1,60 e essa é a nossa primeira tip dessa quarta-feira. 7h30, a gente tem um jogo aqui entre Ceará e Corinthians. Ceará melhor no Campeonato Brasileiro, está aqui em nono lugar, e o Corinthians em 11º. Ceará com 18 pontos e o Corinthians logo atrás aqui com 16 pontos. Aqui, o que acontece? A gente não pode olhar tanto estatísticas. Por quê? Eu vou explicar para vocês. A gente vai pegar menos de 2 gols do Ceará, mesmo jogando no Castelão. O Ceará só fez 2 gols nesses times aqui, ó. Grêmio, Vasco. Grêmio, inclusive, eu já falei nesse vídeo aqui. O Vasco, eu falei do time do Vasco ontem.
que parecia que era um time que não treina, e no Sport, último lugar com apenas 3 pontos e ainda não venceu. Então esses foram os times que o Ceará fez 2 gols. Só que, mesmo assim, você vai falar assim: "Pô, mas o Corinthians é um péssimo visitante". Já estou adiantando aqui para vocês uma estatística: o Corinthians é o terceiro pior visitante. Só que o principal atacante do Ceará, Pedro Raul, que tem mais participações, o jogador que tem mais participações em gol nesse Ceará, não vai poder jogar. O outro, que tem bastante participação também, é o Pedro Henrique, que também não vai jogar. Ou seja, o Ceará só fez 2 gols em 3 times que estão muito mal e ainda não vai contar com 2 atacantes titulares da equipe. Ou seja, aqui a casa coloca um valor para mim, porque o Ceará tem a média acima de 1 gol jogando no Castelão, o Corinthians é um péssimo visitante, só que eu tenho a nosso favor aqui que os 2 titulares do ataque do Ceará, inclusive o Pedro Raul, que é o principal atacante do Ceará, não vão jogar essa partida. Então, menos de 2 gols do Ceará, para mim, tem muito valor. E a gente vai colocar também aqui menos de 9 cartões, quem vai apitar o Zanovelli. O Zanovelli começou sendo muito over cartões na carreira dele nos últimos anos. E aí, do ano passado para cá, se vocês forem pegar os números do Zanovelli, ele tem se tornado um árbitro um pouco mais under. Não sei, ele está mudando um pouco as características dele e está diminuindo a média dele de cartões. Então, menos de 9 cartões aqui, em todos os jogos que ele apitou nesse campeonato aqui, Série A e Série B, ele não deu 9 cartões em nenhum, então para mim tem muito valor. Esses menos de 2 gols do Ceará e menos de 9 cartões na partida, odd 1,60. 8 horas a gente tem um jogão aqui que eu encontrei uma outra boa oportunidade pra gente também. O mercado está esperando aqui um jogo under entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Só que pelos números que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver que é uma boa oportunidade. Já vou adiantando a tip aqui, a gente vai pegar mais de um gol nesse jogo e mais de um cartão no segundo tempo. O árbitro é o Felipe Lima, que tem a média alta de cartões no segundo tempo. Ele tem a característica de segurar mais no primeiro tempo e no segundo tempo ele começa a soltar mais os cartões, porque é um hábito que não consegue controlar muito bem o jogo, diversos jogos já aconteceu isso. Então, olha por que que eu acho uma boa oportunidade aqui esse mais de um gol. Olha os últimos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro de visitante. Contra o Vitória foi 2-1 Flamengo, aí contra o Grêmio 2-0, contra o Vasco foi 0-0, mas é um clássico, é praticamente campo neutro, é Maracanã com as duas torcidas e aí foi 0-0. E aí contra o Cruzeiro, 2-1 Cruzeiro, derrota aqui para o Cruzeiro, e 2-0 contra o Palmeiras. Ou seja, em todos os jogos, tirando esse clássico contra o Vasco, que é campo neutro no Maracanã, o Flamengo de visitante teve mais de um gol na partida. E olha o confronto direto aqui entre Santos e Flamengo. Vou pegar os últimos 5 jogos aqui, todos pelo Campeonato Brasileiro. 4-0 Santos, 1-0 Flamengo, 4-0 Flamengo, 2-1 Flamengo e 3-2 Flamengo. Só no jogo de 2020 que terminou 1-0. Nos outros 4 saíram bem mais de um gol. Então vejo uma boa oportunidade aqui pra gente, mais de um gol na partida e mais de um cartão no segundo tempo, pagando 1,68. Para mim tem muito valor pelas estatísticas, por esses números aqui que eu falei para vocês e pelo cenário também. O Flamengo é líder e é um time muito over e o Santos precisa muito da vitória. Está em 16º lugar, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em caso de derrota pode até entrar na zona de rebaixamento. Então, além de todos os números, todas as estatísticas que eu passei para vocês aqui, ainda tem esse cenário aí de uma necessidade absurda de vitória do Santos e o Flamengo, que tem muita qualidade, então, e nos últimos jogos do Brasileirão aí, fora de casa, a maioria só contra o Vasco, que não saiu mais de um gol. Então, para mim, odd 1,68 para sair mais de um gol nesse jogo e mais de um cartão tem muito valor. 9h30 a gente tem o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas contra o Vitória. Jogo perigoso, Vitória está na zona de rebaixamento. É o Carille agora que está lá na frente. Na minha visão, vem para estacionar um ônibus lá na Newton Santos, ficar ali jogar por uma bolinha e o Botafogo em cima. O que eu gosto é que tomem muito cuidado com essa vitória seca do Botafogo aí, odd 1,40. Ano passado foi esse mesmo cenário e o jogo acabou 1-1. Estava lá e vou estar no Newton Santos também nessa quarta-feira, 9h30, para acompanhar esse jogo. E aqui, como essa vitória do Botafogo aí tá muito derretida, na minha opinião, 1,40, 1,35, o máximo aí 1,45, mas mesmo assim eu não pego, eu criei uma aposta aqui de muito valor. Vamos pegar um intervalo entre 1 a 4 gols do Botafogo aqui no jogo. Olha esses últimos 10 jogos do Botafogo aqui no Newton Santos. 2-0, 2-0, 2-2, 2-0, 4-0, 4-0, 3-2, 1-0, 3-2 e 2-1. Ou seja, todos os últimos 10 jogos do Botafogo, ele ficou entre 1
a 4 gols, e nesse jogo aqui a gente vai pegar também, vamos pegar mais de 13 finalizações. Na grande maioria desses jogos passou de 13 finalizações, e pelo cenário que eu acabei de falar aqui para vocês, que é o Botafogo propondo o jogo e o Vitória fechadinho lá, acredito que essa linha aí ultrapassa. E vamos pegar também mais de 2 cartões. Lucas Casagrande, que vai apitar em todos os jogos que ele apitou nessa Série A aí, ele deu mais de 2 cartões. É um árbitro novo, apenas 25 anos, mas tem essa média aí. Não tem a média tão alta assim, mas na maioria, na grande maioria dos jogos que ele apita, ele passa de 2 cartões, dá uma odd de 1,66. Vou estar lá no Newton Santos chamando esse green aí pra gente. Quem quiser acompanhar, é só me seguir lá no Instagram, @RamonSicarino. Então, para esse jogo do Botafogo vai ficar assim: intervalo entre 1 a 4 gols do Botafogo, mais de 2 cartões e mais de 13 finalizações do Glorioso, odd de 1,66, para mim tem muito valor. E para fechar aqui a nossa quarta-feira, a gente tem um Red Bull Bragantino e São Paulo. Cara, esse jogo aqui eu olhei, observei bastante, analisei estatística, assim como eu faço com todos os jogos. O mercado tá justo, as odds estão todas justas. Esse jogo aqui, se a gente olhar os números, se a gente olhar as estatísticas, ele é um jogo bem under, cara. 1-0, 1-1, 1-0, 1-1, do São Paulo jogando contra o Bragantino em Bragança. E os últimos jogos do São Paulo também têm sido under, cara. Só que o Bragantino já não é tão under assim, e os 2 times precisam da vitória, que principalmente o São Paulo do Crespo agora, que precisa da vitória para sair de lá de baixo. São Paulo tá junto ali com o Corinthians, com o Grêmio, com o Vasco, com o Internacional, então precisa da vitória mesmo fora de casa. Então o São Paulo tem uma necessidade grande de vitória. O Bragantino jogando em casa é um time over, só que o histórico aqui dos confrontos, jogando em Bragança Paulista, me deixa com um pouco do pé atrás aí, com esses gols aí. Então, por isso, eu prefiro colocar no bilhete, que já vai para a tela agora aí para vocês, que eu prometi, do jogo do Bolívar, do jogo do São Paulo, e coloquei mais 2 jogos aí para a gente dar uma aumentada na odd, para a galera que gosta de odd alta, a galera que gosta de fazer aquela alavancagem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo dos palpites, das chips prontas que eu deixei para vocês aí. Tomara que a gente seja bem sucedido, e se Deus quiser, vamos ser, porque, cara, eu faço todas as análises aqui com o maior carinho aqui, com o maior empenho aqui, para a gente ser bem sucedido, para a gente ser lucrativo. E vamos embora para mais um dia aí com nossas chips, nossos palpites. Amanhã eu tô de volta.